Fala galera, mais um podcast Papo Gourmet começando e o Papo Gourmet de hoje está com um sabor diferente, com um convidado mais que especial, Vagnão da Caipirarte. Dá um oi pra gente, Vagnão. Matheus, boa tarde pessoal, boa tarde todo mundo. Obrigado aí, cara, pelo convite, mais uma vez, né? Satisfação recebê-lo. Oportunidade aí de estar aqui, é sempre um prazer estar com você aí, estar partilhando um pouco, trocando experiência, sempre trocando. Com certeza. Vagnão da Caipirarte. Vagnão, conta um pouco pra gente da Caipirarte. Caipirarte que está em ascensão, crescendo cada vez mais, expandindo, saindo da cidade, saindo até do estado. Fala um pouco pra gente, Vagnão, da Caipirarte. Eu também queria que você contasse um pouco quem é o chefe Wagner. O Vagnão também é chefe, né? Também. Então, vamos falar um pouquinho Legal. da Caipirarte, aí que você conta um pouquinho da sua vida e como tudo começou. Legal. Cara, vamos do início aí, a Caipirarte, né? Vamos... Para falar da Caipirarte, eu tenho que contar um pouco da história minha de chefe de cozinha, né? De comandar a cozinha. Eu sempre tenho comigo, assim, que a palavra chefe, né? Eu já ouvi isso de alguns chefes renomados que se intitulam cozinheiro. Pô, mas o cara tá regredindo, né, cara? O que é isso, né? Então, assim, o chefe, eu entendo, assim, que ele tem que ser um bom cozinheiro, né? Mas, acima de tudo, para ele se intitular chefe, para ele ter esse título, né? É o lance de coordenar, de chefiar uma cozinha, saber passar comando, né? Saber trabalhar com equipe, gestão de pessoas. Isso tudo envolve dentro da cozinha quando o cara tem a ideia, né? Ou tem o objetivo de se tornar um chefe um dia, né? Então, o conhecimento técnico é sensacional, o conhecimento acadêmico é sensacional. Tudo isso faz parte, né? Mas de nada vale se o cara não conseguir fazer a gestão com as pessoas, saber falar, saber comandar, saber passar a informação do que ele quer, do prato, como que monta. Isso intitula um chefe. Eu lembro que eu saía da fábrica, ainda fazia alguns cursos. Saía da fábrica, fazia alguns cursos culinários. E em um determinado momento só aquilo não bastou. Eu fui trabalhar numa marmitaria, de graça. Eu saí da fábrica, eu fiquei, acho que uns 6 meses, trabalhando de graça numa marmitaria para me entender o calor do negócio. E vai com o umbigo no fogão, e corta, e tá atrasado, e vai. E um amigo meu tinha montado essa marmitaria, e sugestão de cardápio e tal, né? E trabalhando com mais pessoas, né? Tinha mês que ele queria me pagar, eu falei, cara, já tá pagando. Mas isso é interessante que você citou, porque hoje em dia o termo cozinha e gastronomia ele foi muito romantizado. Sim. Então é na hora de colocar a mão na massa mesmo, na hora de realmente estar lá com a barriga no fogão, com a cozinha toda suja, cara, você vai a mão saber se quente você ali, que você vai gosta, saber se você gosta Você vai daquilo. saber se você Exatamente, gosta, na hora que você pega aquela panela de pressão que fez feijoada para 100, 200 pessoas, e olha aquela pia, aquela louça e fala assim, caramba, cara, tem que gostar demais para fazer isso aqui. Exatamente. Né? As pessoas veem o prato pronto, tá ali, tá pronto, mas no preparo por trás ali é isso, limpeza de cozinha, além. todo dia lava a cozinha, e produto, e coordena, improvisa na hora ali, porque a cozinha tem muito disso também, né? Pô, isso aqui não deu tão bom, vamos ajustar e corrige e tal. Então é esse calor, né? Então é o que você falou de romantizar. Quando você pega uma cozinha, ou às vezes em casa, você vai cozinhar para 6, 7 pessoas ali, é uma coisa, né? Desculpa, você fazer uma linha de produção para empratados, né? Você quer servir ali um prato com guarnição, com acompanhamento para 100, para 50 pessoas que seja. Outra pegada. Entendeu? Você tem que ter uma coordenação, você tem que ter uma equipe boa para você soltar aquilo ali com tempo, quente. Né? Eu participei de batalha na cozinha em Campos, né? Foi um torneio muito legal de chefes de cozinha, de cozinheiros ali, onde a gente tinha que elaborar 50 pratos e 50 entradas num período de 4 horas, com um detalhe que você não sabia o que você ia fazer. Você chegava lá, o cara abria uma caixa com 8 ingredientes e era aquele 8 ingredientes base do seu prato, entrada e prato principal.
né? E aí você tinha que pensar no cardápio ali, em 20 minutos, meia hora. Às vezes teve uma competição que deu 40 minutos e eu não sabia o que eu ia fazer ainda, cara. Falei, cara, como é que eu vou montar isso aqui? Eu lembro que era peixe pintado, tinha que limpar, tinha que porcionar, todo aquele esquema de cozinha. E daí, cara, vou grelhar, eu vou fazer uma massa recheada com ele, o que eu vou fazer? Então deu 40 minutos para mim ter esse time, já sabia o que eu ia fazer de guarnição e tal, fui adiantando o outro caminho e o principal saiu depois. Então, esse envolto dentro da cozinha, de montagem, de linha de montagem, né? Esse torneio, aliás, até vencemos ao torneio, né? Fui campeão, com um risoto de tomate e um mignon na mostarda, mas o que me deu o título foi a entrada, que foi um prato que a minha avó fazia. Ela fazia um ovo nevado lá. E eu fiz um ovo nevado, salgado, né? Com raspa de siciliano. E aí no molho nós fizemos holandese com camarão flambado no conhaque ali e tal. Então ele vamos dizer assim, o prato tinha que ser um ovo. Então a entrada, a base da entrada tinha que ser ovo. Né? Tinha que mostrar um prato com ovo ali entrada. O principal ali da entrada teria que ser ovo. E eu reconstruí, fiz uma reconstrução de um ovo. Né? Então você olha a foto lá, tem foto lá no Instagram, um suspirão, né? Um ovo nevado, para quem não sabe, é um suspiro. Então um suspiro salgado com raspa de siciliano. Fiz aquela covinha no meio daquele suspiro e vim com o holandese ali, um camarãozinho e tal. E a entrada me deu a vitória desse torneio. Então assim, Magnão tem toda essa história, né, dentro da cozinha, saiu da fábrica, montei um restaurante, fiquei 4 anos no restaurante, montei o restaurante 4 meses, veio a pandemia, tive que reinventar, né, e nesse período foi que nasceu a Caipirarte. Né, eu lembro que veio a pandemia, com 4 meses de restaurante, bem legal, bem bacana, tava, e quando veio a pandemia, ficamos um mês parado, voltamos no delivery, só que eu tinha um café, era um café-restaurante, tinha um café bem legal. Era 1/3 da economia do restaurante, do que movimentava ali o restaurante, e zerou. Flexibiliza o horário, entra depois do almoço, e não sei o quê, e pô, meu café foi pro saco. E aí eu comecei a fazer delivery de caipirinha e torresmo. Eu tinha uma loja, uma fábrica em Taubaté de pote de vidro, e eu comecei a criar alguns sabores. A caipirinha eu lembrei que quando fazia antes do restaurante, né, no período de fábrica, eu fazia muito evento corporativo, evento de uma maneira geral. E eu lembrei daquela época que quando eu fazia umas caipirinhas, a galera, pô, tem caipirinha e tal, porque eu levava sempre de surpresa, sabe? Fazia uma cortesia ali, pô, pessoal, comeram, foi legal e tal. Nessa época você considera que já estava nascendo a Caipirarte? Sim, eu acredito que sem saber. Né? Eu levava aquela experiência, ou aquele algo a mais que eu fazia para os meus clientes, né, que eles não estavam esperando, me fez enxergar uma oportunidade quando veio a pandemia. Aí eu lembrei, falei, pô, cara, eu soltava a caipirinha nos eventos, a galera pirava, vou começar a fazer delivery de caipirinha. Então quando flexibilizou para voltar o povo para dentro do restaurante 100%, liberou 100%, a galera chegava ali e falava assim, pô, não é aqui aquele restaurante das caipirinhas, cara, que o cara faz já começou a emplacar isso aí. Começou a emplacar. Falei, pô, que legal, cara, que lembre de alguma forma, né? A galera tá chegando aqui, não sabe o nome do restaurante, não sabe quem sou eu, mas sabe que é o restaurante das caipirinhas. E aí eu fui estudar a caipirinha. Falei, pô, eu acho que tem um caldo aí. Naquele momento eu comecei a estudar a caipirinha no país, né? E aí, pô, caipirinha, realmente, né? O povo tem essa visão, a gente estava falando antes de começar, que caipirinha é caipirinha para todo mundo. Pô, caipirinha é limão, espremer de qualquer jeito e tal. E a gente veio, né? Nós estamos ainda numa tendência do gourmet, né? Que muita gente fala, isso aí
turma do mimimi, que gourmet, que isso, que, né? Mas o gourmet nada mais é que personalizar um prato, personalizar um drink, um prato, né? Daquele estilo, daquela maneira, algo que só vai encontrar ali. Naquele lugar. Naquele lugar, né? Então vamos imaginar assim que é o carinho do chefe, é a elaboração, a dedicação, o tempo que ele levou para fazer aquela criação. Ele gourmetizou dessa forma, né? E qualquer um pode fazer um prato gourmet em casa. Ele está montando, é o meu hambúrguer. Que nada mais é que uma técnica. É uma técnica que ele desenvolveu, que ele montou, né? Então a gente está ainda nessa tendência aí do gourmet. E eu falei, por que não? Né? Já que caipirinha é caipirinha, por que não trazer algo sofisticado para o produto mais conhecido do Brasil, né? Vamos dizer assim. Eu sempre uso essa frase, mas o gringo vem de fora, ele não vem para tomar gin tônica aqui no Brasil. Ele não vem para tomar Aperol, né? E não só no Brasil, se você for para fora, você vai encontrar os melhores whiskies, os melhores gins. Mas se você falar que é brasileiro, o cara fala, caipirinha, ele não esquece tudo que ele tem lá. Se associa. Já associa. Então, é uma referência do Brasil. Vagnão, e falando em história, fala um pouco para mim da dificuldade que vocês passaram até chegar no formato que vocês chegaram hoje. Cara, a Caipirarte, ela veio quebrar um pouco o paradigma, né? Por ser um produto muito diferenciado no mercado, o que a gente fez, né? É até legal você dar essa abertura aqui, porque quando a gente fala em uma franquia de caipirinha, ou marca de caipirinha, ou máquina de caipirinha, o povo logo já vai entendendo que é indústria, né? Ah, mas caipirinha é boa feita com fruta, é boa feita com limão ali. E a gente usa todos esses produtos. O que a gente fez foi melhorar o processo. Ou seja, não perde a essência da caipirinha, vocês só aperfeiçoaram ela. Exato. Então a gente segue o decreto nacional, que até é legal, né? A gente está falando de chefe, de cozinha, de estudo e tal. Muitos barmans não têm esse conceito de que caipirinha, não tem essa visão, ou não estudou isso, né? Aprendeu na raça. E eu tiro muito chapéu para aquele que aprende na raça, né? Eu sou um exemplo disso. Mas num determinado momento você tem que escolher. Cara, se você escolheu viver de barman, de bartender, vai estudar, meu irmão. Vai entender o conceito daquele drink, de onde nasceu, como saiu, né? Clássico, o que é um drink clássico, o que não, o que se mistura, o que pode, o que não pode, né? Eu acho isso quando é entendido de uma maneira técnica, faz total diferença para aquilo que você quer apresentar. Então, o que a Caipirarte oferece? A Caipirarte oferece o drink, a caipirinha, sem perder a originalidade. Eu precisei fazer esse estudo, essa pesquisa, primeiramente sobre a cachaça, produção de cachaça, diferença de uma industrial para uma artesanal, como que é feita a produção. E eu fui lá, eu posso falar que eu já sou produtor de cachaça, né? Então eu fui lá, eu fiz curso de destilaria para entender fusão, como que funciona todo esse esquema de cana, tempo de corte de cana, quanto tempo que você pode moer, quanto tempo tem que fermentar. Tem uma série de fatores, né? Tem muitos fatores, é complexo demais, né? Para chegar naquilo ali, quando é uma cachaça artesanal, né? Aqui em Pina a gente pode falar, né, do Pinda Boa, quem tiver oportunidade de ir conhecer o PP lá, marcar uma visita lá. Vale muito a pena, já estive lá. Vale muito a pena, vale muito a pena. E outras alambiques, às vezes você tem alambique na sua cidade, não é porque você consome ou deixa de consumir. É porque quando você entende a complexidade... É parte da história também. É parte da história. Quando você entende a complexidade, cara, você precisa de 1 tonelada de cana para produzir 200 litros de cachaça, 250 litros de cachaça. Entendeu? Aí você começa Mas é assim, a pensar. Quem não entende o processo critica o resultado. Cara. É isso, né? Então a gente começou a fazer isso e aí eu fui estudar toda essa parada de cachaça no Brasil, qual que é o entendimento, aonde se tem mais a cultura do consumo, enfim, qual é a melhor cachaça. Porque eu queria trazer algo muito personalizado para a marca, né? Existem cachaças e cachaças, existem destilados e destilados, né? Tem cachaça, tem pinga que você vai tomar
Hoje tá legal, você curte, você dá risada, mas amanhã você não quer sair da cama, você não levanta. E essa é exatamente a proposta da Caipirarte. Exato. Essa inovação. Para você, como é olhar para a Caipirarte hoje e ver que ela está chegando no objetivo de vocês? Cara, eu acho que o desafio é gigantesco ainda, né? Mas quando você fala assim, eu tenho uma franquia de caipirinha. Até hoje a gente tem pô, legal, caipirinha, pô, bacana. E quando a pessoa vai ver a operação, né? Fruta tudo porcionadinho, limpinho, inox, dosador automatizado, quantidade certa de gelo, quanto tempo certo para bater as caipirinhas, tudo ali padronizado, né? Variedade de receitas. Então, quando a pessoa olha uma operação rodando, a pessoa fala, caramba, é isso? Pô, você falou caipirinha, eu achei que tinha um cara aí fazendo aí um negócio de qualquer jeito aí, entendeu? Porque é essa percepção que se tem. Né? Então, assim, o desafio é mostrar isso para o povo. Então, o que a gente fez foi automatizar o processo para entregar mais e melhor, e com mais agilidade também. Né? Então, essa é a proposta da Caipirarte. Vagnão, agora eu gostaria que você deixasse um recado olhando para aquela câmera ali, para os seus seguidores e para os seus franqueados. Legal. Cara, o recado, né? Eu estava falando ainda essa semana. Eu vejo assim que as pessoas se perdem muito no objetivo por conta da dificuldade, né, Matheus? Por conta de... Tá tudo bem quando você tem que mudar de rota, quando você tem que começar de novo, faz parte, né? Mas nada é fácil. Nada é fácil. Se sua proposta é diferenciada, aguenta firme. Né? Aguenta firme, persiste, estuda, encontra o caminho que a hora que você conseguir esse reconhecimento, conseguir mostrar de fato que o seu produto é diferente do que tem no mercado, as coisas começam a mudar. Né? O retorno começa a vir e aí você vai enxergar, você vai entender que valeu a pena você persistir. Né? E eu acho que é isso. Para quem não conhece a Caipirarte, quem não conhece a nossa história, tem bastante no nosso Instagram, vai entender um pouco da nossa proposta, do nosso conceito aí. Isso aí, Vagnão da Caipirarte. Meu amigo, gostaria de agradecer a presença mais uma vez. Eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço, cara. Esse foi mais um podcast Papo Gourmet. Beijo no coração. Até semana que vem. Deus abençoe. Valeu, pessoal.